Bom, essa apresentação eu diria, uma continuidade de outras feitas no ano passado e no semestre passado sobre a questão da matematização, da formalização na psicanálise lacaniana. No entanto, nessa apresentação especificamente, é, a gente vai pensar aqui de forma mais direta o termo matema em psicanálise lacaniana. Em outros momentos falamos formalização, matematização, certas possibilidades de instrumentos formais e usos da lógica, mas especificamente aqui a gente vai trabalhar partindo do próprio ensino de Lacan a ideia de matema, ainda que não seja uma ideia própria do ensino de Lacan. Então, esse título, Princípios para uma Teoria do Matema em Lacan, é de propósito o Lacan no final, especificamente porque eu vou partir das referências do próprio Lacan. De quando Lacan nomeia certa operação no ensino dele de matema, de como ele vai desenvolvendo isso até o final de seu ensino, e quais são os fundamentos disso, né? Então, essa apresentação vai ser dividida em duas partes. Uma primeira parte que eu vou chamar de escrita algébrica e uma segunda de referências para a composição, estrutura e as características do matema. Dividi em duas partes exatamente para diferenciar as duas coisas, porque basicamente a hipótese geral dessa apresentação é que fazer matema não é o mesmo que fazer álgebra. São operações distintas, são atividades diferentes, ainda que uma possa fazer parte da outra. Ou seja, um exercício matêmico pode ser que tenha a álgebra como uma de suas ferramentas, né? Então, por isso, a divisão em duas partes, onde, nesse primeiro momento, eu me dedico a pensar a escrita algébrica. Acho que não é novidade para ninguém que álgebra é um campo da matemática e que na escola o primeiro contato que a gente tem é o que diabo as letras estão fazendo aqui mescladas com os números e como que eu vou saber o valor de x e porque, como é que eu vou saber quanto é a ao quadrado, né? Ou seja, é a introdução a gente entende como a introdução, somente como a introdução das letras, mas em realidade a álgebra pode ser o exercício matemático da utilização dos símbolos em geral. É porque geralmente a gente vê, vamos lá, delta na fórmula de Bhaskara é uma letra também, né? Só que é uma letra grega, ou seja, faz parte de outro sistema alfabético ou de outra maneira de escrever, né? Então, a gente vai partir dessa ideia da álgebra como uma forma matemática de escrever. É por isso escrita algébrica. A forma matemática de escrever ela pode ser de diversas maneiras, com desenhos na geometria, com representações topológicas na topologia, com a utilização de proposições na lógica, com os números e símbolos e letras no cálculo, e assim sucessivamente. Mas a álgebra aqui, ela faz parte do ensino de Lacan do começo ao fim, né? Ela faz parte, de toda a construção do edifício teórico de Lacan, seja o esquema do espelho presente no seminário um ou ainda a referência ao grafo do desejo no último seminário de Lacan, ou presente na topologia dos nós e tranças, ou no grafo do desejo, ou nos quatro discursos, ou cinco, se quiser. Então, a utilização de letras e símbolos é uma constante aí no ensino de Lacan, e são populares, né? Então, a gente consegue identificar no campo psicanalítico muita gente escrevendo e falando, ou seja, introduzindo no seu próprio vocabulário S barrado, A barrado, pequeno a, ou A minúsculo, né? Ou φ.
ou menos φ e vários outros símbolos, né? S barrado punção de A, né? Que acabam sendo escritas algébricas para representar algum conceito. Então, o que a gente precisa considerar aqui é a noção de escrita. Escrever com álgebra é uma forma de abordar a letra como semblante. Essa é uma ideia trabalhada por Lacan, especificamente a partir do Seminário 18. Um pouquinho antes de ele finalmente definir ou nomear de matema as suas operacionalizações matemáticas, né? Mas a utilização da álgebra é uma forma de escrever os conceitos como uma maneira de utilização da letra como uma composição, usando os próprios termos de Lacan. Então, o semblante, uma das ideias do semblante para Lacan seria uma composição algébrica que se estabelece como a notação de um conjunto de letras. Ou seja, vamos pegar o exemplo dos discursos. Quatro: analista, universidade, histérico e mestre. Esses quatro discursos, eles correspondem à mesma álgebra, mas o que muda o sentido é um quarto de giro como condição para que isso tenha um outro funcionamento, né? Isso quer dizer que eu posso realizar diferentes composições, quer dizer, diferentes semblantes, para utilizando da mesma álgebra, da mesma notação, da mesma escrita. O que vai mudar é o procedimento que eu aplico nesse sistema. Lacan chama isso de procedimento científico, inclusive, que a composição algébrica seria uma das suas formas de pensar o procedimento científico. Vocês encontram isso na aula de 20 de janeiro de 1971, que está no cenário 18. Eu não sei dizer bem qual a aula, mas nessa data. Então, considerando que a gente está tratando do semblante como letra, especificamente, estamos pensando que a escrita algébrica é uma forma de reduzir a realidade aos fatos de discurso. Contexto: Seminário 18, Lacan está construindo exatamente duas propostas teóricas que têm a ver, querendo ou não, está textualmente colocado, que os discursos são formas de redução de diferentes maneiras de fazer laço social, mas que, por exemplo, o que ele chama de fórmulas da sexuação também corresponderia a fatos de discurso. Então, ele está falando que o discurso analítico, como a resposta ao discurso universitário do mestre, e o discurso histérico, constituiria uma escrita como forma de reduzir uma realidade como realidade de discurso. A mesma coisa ele vai dizer ainda nesse seminário que um homem, uma mulher, ou qualquer forma de estabelecer a lógica toda ou não toda são fatos de discurso. Ou seja, em diversos momentos Lacan trabalha o seu aforismo de que não existe realidade que não seja discursiva, né? Isso está no seminário 14, no seminário 18, no seminário 20. Né? Então, o que a gente tem para pensar aqui é que essa redução como procedimento científico diz respeito a uma denotação simbólica. Então, essas letrinhas utilizadas como forma de escrever, elas não podem ser colocadas ao acaso. Se a gente for pegar um exemplo clínico, eu não posso dizer que a fantasia do meu paciente é S barrado punção de A. Eu tenho que explicitar, logicamente, o que é um fantasma, naquela particularidade, naquela textualidade em específico, partindo do conceito de fantasma em Lacan, que implica a ideia de sujeito, a ideia de objeto e a ideia de disjunção, que é a própria punção, que é o losango ali, que na verdade são duas setinhas, está no meio. Ou seja, eu preciso
extrapolar a própria escrita algébrica na medida em que eu vou pensar a funcionalidade disso, seja para transmissão teórica, seja para pensar determinado conceito em um caso, por exemplo. Então, a, a ideia de Lacan parte bastante de uma problemática que ele está levantando especificamente aí a partir do seminário 16 e no seminário 18 isso está bem estabelecido, que é uma tentativa de opor o senso comum, que a gente costuma pensar que primeiro vem a natureza e depois vem a linguagem. A gente costuma pensar que primeiro vem o bicho, primeiro vem o animal, primeiro vem a espécie, né, em questão, e depois é que a gente vai tendo contato com o simbólico. Só que na teoria do sujeito de Lacan, que é o que interessa, né, ali no âmbito de uma análise, a, a existência mesma, a própria existência do sujeito, antecede a existência do falacer, ao nascimento, né, do ser humano ali presente, né? Então, a ideia é não tomar primeiro a natureza e depois o simbólico, mas o simbólico como pré-existente e os fatos, tal como a gente interpreta, corresponde a uma realidade simbólica. No campo epistêmico, ou seja, o tratamento teórico, o tratamento conceitual, das definições, das articulações lógicas, quando a gente pensa em uma realidade simbólica, a gente pode utilizar das denotações simbólicas, seja quais forem. Porque poderia não ter sido a álgebra, né? Poderia ter sido qualquer outra maneira de utilização de um simbolismo. Mas especificamente por motivos históricos e, eu diria, de uma posição de Lacan por influência do seu próprio meio, ele utiliza da álgebra como uma possibilidade. Tentando superar essa oposição dita do senso comum, de que a linguagem vem depois e primeiro vem a natureza, ele tenta extrapolar outra ideia, que é a diferença entre fala e escrita. No diálogo platônico, eu sempre confundo, mas vocês podem me perguntar depois em qual é. Ou é no Fedon ou é no Fedro. Alguém pergunta para Sócrates por que que ele não escreve as ideias que ele está ali propagando naquele momento. E a ideia de Sócrates é que a transmissão dele seria falada porque ele prefere que as palavras voem, que na medida em que as palavras vão passando por diferentes lugares, elas vão tomando distintos sentidos e com o exercício filosófico as pessoas vão dando distintas respostas com aquilo ali que foi dito, né? Então, Lacan traz uma ideia, primeiro, é, no seminário 13 eu estou usando essa versão do Fórum do Campo Lacaniano, na aula 3, especificamente na página 63, Lacan traz uma ideia que é bastante contemporânea, inclusive a publicação dos escritos, que Lacan entende que é um termo irônico, né? Porque em realidade foram falados, os escritos de Lacan foram falados, foram verbalizados. Então ele fala que, na verdade, enquanto ele fala, ele está escrevendo, né? Porque na medida em que ele vai colocando é, o que ele tem a dizer sobre a psicanálise, de alguma maneira, alguma coisa se escreve em algum lugar. Por consequência, existe uma publicação, que seria publicação do lixo, né? Ele faz uma brincadeira com pubel e lixeira, né? E publicação, que a sua ideia é que uma publicação, na verdade, é uma publicação de restos, de lixo, né? Como uma pessoa quando escreve um artigo, em realidade, pegando esse contexto aqui de Lacan, ela está escrevendo seus restos, seus fragmentos, seus dejetos, e está publicando, está colocando para o mundo, né? Eu me recuso a concordar com isso porque eu escrevo e eu não sou obrigado a dizer que eu estou escrevendo merda.
Então, mas Lacan, no exagero estilístico dele, considera que a publicação, na verdade, é uma besteira, né? É algo mais que tá para o lixo, para a lixeira da história ou ali daquele contexto, porque enquanto ele fala, alguma coisa já está sendo estabelecida. Mas essa ideia da conjugação entre fala e escrita extrapola a própria ideia de transmissão, se ela é falada ou se ela é escrita, né? Talvez, de alguma maneira, a gente possa concordar com Lacan em algum aspecto, que é realmente quando alguém fala, escreve alguma coisa, não necessariamente escrita no sentido literal, mas alguma coisa fica escrita, mas também quando a gente escreve, a gente fala de algum lugar, né? A gente enuncia alguma coisa de determinado lugar. Só que a ideia específica que a gente tem para pensar aqui diz respeito ao âmbito matemático, ou seja, da álgebra. Então, a gente vai lá na página 94 do seminário 18 da edição da ZA. A aula é a 6, que é onde Lacan estabelece a álgebra como uma maneira de escrita. Ele diz o seguinte: o que é chamado em matemática de redução lógica da operação matemática não prescinde dela. Não pode ter outro suporte senão a manipulação de letras pequenas ou grandes, de lotes alfabéticos diversos, ou seja, de letras gregas ou letras germânicas, vários lotes alfabéticos. Para constatá-lo, basta acompanhar a história. Toda manipulação com que a redução logística avança no raciocínio matemático exige esse apoio, nesse caso, da escrita. Para Lacan, desde a intuição do espaço euclidiano, como ele nomeia no parágrafo anterior, até a homogeneização do intuir e do raciocinar, foi preciso escrever alguma coisa com símbolos matemáticos. Então, ele toma essa ideia nesse contexto do seminário 18 para pensar que escrever com álgebra, essa é uma forma estranha de pensar. Talvez uma pessoa de letras cancelaria a gente, mas escrever com álgebra seria uma maneira de fazer literatura. É, pelo fato de é uma maneira de formalizar um estilo de escrever. Assim como uma poesia, uma crônica, um conto, um artigo científico, um artigo para não sei, para a revista Veja, né? Para toda a Teen, uma coisa assim. É, porém, de uma maneira que não corresponde à literatura tal como a gente costuma consumir. De fato, alguns livros de matemática e topologia só tem letra como álgebra mesmo, né? Alguns livros, páginas e páginas e páginas, é tudo fórmula, né? Sem que meros mortais não conseguem ler, né? É bastante específico. A gente não poderia dizer que aquilo não é literatura matemática, por exemplo, né? No entanto, o que Lacan está propondo aqui, como fazer literatura, isso vocês encontram é, em Leitura Terra, que é uma aula também do Seminário 18, né? Que é uma maneira de literalizar a partir do traço ou da letra. É uma maneira de você fazer literatura de maneira que você literaliza o uso dos conceitos. Ou seja, é, quando você pega S barrado, A maiúsculo, A minúsculo, S1, a letra sigma, a letra φ, você está literalizando algo de um conceito. O que quer dizer, a gente vai pensar isso daqui a pouquinho, quando a gente for definir o termo matema, o que quer dizer que essas letrinhas, elas não servem de absolutamente nada. Porque eu posso se vocês quiserem, eu não pretendo, mas se vocês quiserem, vocês podem pegar todos os conceitos da psicanálise e utilizar outros símbolos, né?
Se vocês quiserem, tiverem de saco cheio do francês e não quiser mais se referir ao grande outro com A maiúsculo, usam a letra O maiúscula. Não vai mudar absolutamente nada, porque o traço em si é uma convenção. Quando eu falo aqui S barrado, no contexto lacaniano, a gente sabe que está se referindo ao sujeito. Se eu for falar num congresso de neuropsicologia, se a galera lá não tem muita afinidade com a literatura lacaniana, muito provavelmente vão pensar que eu estou falando de dinheiro porque um S com uma barra tem um sentido monetário também, né? Então, se a escrita algébrica é uma maneira de literalizar os conceitos, aquilo ali está me servindo para o conceito. Quer dizer, Quer dizer que eu estou utilizando aquilo como uma maneira de escrever sobre as unidades epistêmicas de determinada área. E todo conceito necessita, isso é impreterível, isso é inegociável, em absolutamente qualquer teoria científica, de que o conceito ele tem que ter um conjunto de definições que sustentem, a sua lógica interna ao campo. A gente costuma dizer, não, porque o nosso sujeito não é o sujeito da teoria do conhecimento, o nosso sujeito não é a pessoa na sociologia, por exemplo. A gente vai tentando introduzir condições lógicas, condições teóricas para diferenciar, para introduzir isso especificamente no campo da psicanálise. Nesse caso da psicanálise lacaniana, né? Nenhum Winnicottiano está interessado em S barrado função de A e coisas afins, né? Isso é interno ao projeto lacaniano. Na Sobre isso de literalizar os conceitos, Lacan aborda na conferência, está dentro daquele volume Meu Ensino, mas é no Lugar, Origem e Fim do Meu Ensino. Não sei se vai estar com essas palavras porque eu traduzi, mas é um texto de 1967 que Lacan diz o seguinte: os termos de Freud se reanimam, cobram outra dimensão. Se percebe, inclusive, seu alcance literário, quer dizer, até que ponto convém como letras para a manipulação do que está em jogo, nesse caso a álgebra, como, le, como letras para a manipulação do que está em jogo. Ponto. Eu tenho levado aos literatos ao extremo, a saber, ao que se consegue fazer com a linguagem quando se quer evitar os equívocos, quer dizer, reduzi-los ao literal, às letrinhas de álgebra. Ou seja, a ideia de Lacan se trata de uma redução. Primeiro, no que ele diz que os termos de Freud se reanimam, porque é uma pergunta interessante para a gente fazer em alguns aspectos. Por que que Lacan mantém alguns conceitos e por que outros não, e por que ele cria outros? Nesse caso aqui, pensando epistemologicamente, se tratando de outro paradigma, é natural que isso aconteça, né? Assim como isso costuma ocorrer em distintas teorias científicas. Então, o uso das letrinhas de álgebra seria a tentativa de Lacan de utilizar-se dos conceitos da psicanálise para reduzir a uma literalidade. No seminário 9, nas aulas de 20 de dezembro de 61 e na de 24 de janeiro de 62, ele vai justificar que ele utiliza desses elementos algébricos para a construção de um simbolismo geral dos conceitos da psicanálise, especificamente a partir da filosofia matemática de Russell. O que é bastante interessante, porque às vezes a gente escuta que Lacan utiliza essa referência do simbolismo geral do formalismo de Hilbert ou de Bourbaki. Ele fala nessas duas aulas do seminário 9 que da filosofia matemática de Russell. De fato, Russell cria um ramo da filosofia matemática bastante particular e
e denota de maneira algébrica vários de seus conceitos e várias de suas operações. Essas aulas é dessa versão do Seminário 9, do Centro de Estudos Freudianos do Recife. Alguns anos depois, eu estou fazendo aqui um vai e volta dos tempos, né? Eu estava em uma conferência em 67, fui para o Seminário 9 e agora vou para o Seminário 14, na aula de 23 de novembro de 66, que ele vai trabalhar a ideia, eu acho que essa deve ser ou a segunda ou a terceira aula do Seminário 14, que ele vai trabalhar a redução à letra como uma forma de apresentar um enigma acerca do aparelho de escrita. Qual que era a sua ideia com isso? Que na utilização da álgebra não tenha uma obviedade do que se trata, né? Que algum enigma seja inserido porque basicamente, se o texto está compreensível demais, ele está fechado ali naquele sentido específico daquele tempo, daquele momento, né? E geralmente, quando a gente lê um autor, a gente tem a possibilidade de trair, né, o próprio autor através do próprio texto. Então, Lacan vai sustentar que a utilização da álgebra foi uma das suas formas de colocar o enigma como que se escreve no nível da falta, porque o que ele queria trabalhar é que a significação seria a posteriori, não que o sentido já está dado. E veja que ele joga, inclusive, com ideias tanto no nível teórico como até no nível clínico, né? A gente costuma escutar, isso efetivamente está em Lacan, que o sentido é só depois, né? A interpretação leva tempo, tem coisas que é no a posteriori, tem coisas que se compreende depois de determinado momento. Então, todo esse processo de utilização da fala, da escrita, literalização, redução, significação, é o que ele, alguns anos depois, vai nomear de matema. Mas vejam que matema, já antecipando, não é álgebra, é a utilização desse processo geral, incluindo a fala, a escrita ou literalização, redução, significação, etc. né? É aí que partimos para a segunda parte, que a gente consegue pensar onde é que Lacan nomeia de matema, quais são suas ideias, e, bom, que dá para fazer com isso. O termo matema vocês não conseguem encontrar em Lacan antes do dia 2 de dezembro de 1971. O Dinesco, essa é a segunda aula do seminário O Saber do Psicanalista. Na biografia de Lacan, o Dinesco disse que está na aula 1, mas está na aula 2. É, ela deve ter confundido aí na hora de escrever. Mas o termo matema em si vocês não escutam em outros momentos. Por exemplo, se vocês forem no seminário 17, seja qual for a edição da Zahar, do Staffella, ou de Paidós em espanhol, da Seuil em francês, vocês não vão encontrar no seminário 17 Lacan chamando os discursos de matema. Mas pode ser que a partir dessa data Lacan chame os discursos de matema, e de fato chama. Então, o termo em si é colocado nessa aula do seminário 19, que na verdade é um dos seminários 19, né? Porque os dois eram ditados em paralelo, o pior e o saber do psicanalista. Né? Eles eram intercalados. Então, nesse seminário 19b, podemos colocar assim, é que Lacan se ocupa do tema do saber, mas também de uma temática que interessa a essa ideia de pensar o matema e a formalização matemática, que é a transmissão e a compreensão do que é proposto no modelo de ensino. Lacan se preocupa com essa questão a partir de questionamentos que são feitos para ele nessas aulas.
Curiosidade é que matema e lalang são dois termos que aparecem no mesmo dia. Os dois neologismos aparecem aí na mesma aula, no mesmo dia. E o contexto disso, tanto de matema e lalang, ou la língua, ou a língua, aparecem como um questionamento que é feito a Lacan de se a transmissão do ensino dele é possível de ser compreendida, né? Ele primeiro dá uma resposta no sentido de, olha, se não fosse entendido, não teria tanta gente aqui. Muito provavelmente o auditório estava cheio, acho que era a Capela de Saint-Anne, e ele dá essa primeira resposta. Ele poderia dizer, olha, tem 19 anos que eu estou fazendo isso aqui, então alguém deve estar entendendo alguma coisa porque estão vindo. Mas a resposta dele se dá a partir do que ele chama de exercício matêmico, que está desde o começo de seu ensino. Ou seja, esquema óptico, grafo do desejo, que mais? O algoritmo da transferência, os discursos, as formas da sexuação, os nós, os diferentes ramos da topologia, né? De superfície, de grafo, de nó, etc. Então, o exercício matêmico estava desde o começo, mas ele chama de matema nesse contexto, que matema ele está fazendo uma brincadeira com o mitema, de Levi-Strauss, né, que é um dos autores que Lacan trocava figurinha aí sobre o fundamento da matemática. Eles faziam aula particular com um matemático do Instituto Poincaré, na época, um pouquinho antes, na verdade. Lévi-Strauss, Lacan e Benveniste. Três autores que usam de elementos formais em suas teorias. Ele brinca com o termo de Lévi-Strauss, que é o mitema, e ele chama de matema a partir do termo grego mátema. Só que matema, só que um acento agudo no primeiro A e com TH, que significa conhecimento, compreensão ou ciência. No dicionário etimológico, tem uma justificativa de que a melhor tradução para matema seria ciência, né? Ou seja, porque seria a tradução mais correta acerca da ideia que era utilizada no contexto grego, porque matema seria o tratamento dado acerca de determinado assunto em determinada área, ou seja, uma ciência, né? Ou seja, a psicanálise, ou a biologia, ou a antropologia, ou a linguística, ou seja, fazer matema seria fazer ciência. E aqui no seminário sobre o saber do psicanalista, a utilização da terminologia, Lacan utiliza especificamente um termo. Então, nessa aula de 2 de dezembro de 71, ele diz o seguinte: os sujeitos vítimas da incompreensão matemática esperam mais da verdade que da redução a esses valores que se chamam, ao menos nos primeiros passos da matemática, valores dedutivos. As articulações chamadas demonstrativas lhes parecem carentes de algo que está precisamente no nível de uma exigência da verdade. Se pode dizer que há certa distância entre a verdade e o que podemos chamar, neste caso, a cifra. A cifra não é outra coisa que o escrito de seu valor. O que ele está querendo dizer aqui? Que a cifra é um escrito que valora a verdade. Nesse caso, o exercício matêmico, fazer matema, seria utilizar-se da cifra como escrito que valora a verdade, que diz algo do campo da aletheia ou da doxa, dependendo de para onde a gente vai aqui nos termos. Ou seja, o contexto aqui é de que escrever com a cifra
a partir de determinado meio, nesse caso, a ciência psicanalítica, vamos nomear assim, seria a forma de definir um discurso particular para a psicanálise. Então, eu consigo estabelecer uma dimensão de uma realidade discursiva específica para esse campo. O contexto é exatamente a construção e as elaborações dos discursos, da teoria dos discursos. Ou seja, que os discursos aparecem como uma maneira de estabelecer uma resposta possível a outras formas discursivas. É tanto que, nesse momento, Lacan poderia ter chamado de qualquer coisa, mas ele chama de discurso. Outros autores também estavam ocupados desse termo, né? Foucault, Derrida e vários outros ali que também escrevem sobre a ideia de discurso. Ainda nesse seminário, mas na aula de já um pouco mais para frente, 4 de maio de 72, ele vai dizer que o matema, já definido, né, desde o começo do seminário, é uma operação que possibilita ensinar, que é uma das traduções possíveis para o termo, né? Matema é uma forma de ensinar, mas também é uma forma de produzir um saber de uma ordem mensurável. E o mensurável aqui seria uma questão de materialidade lógica, ou seja, a operação de utilizar do matema como produção de saber seria a maneira de estabelecer as condições da psicanálise, seria a maneira de estabelecer a lógica intrínseca ao que a gente faz. Por que que a associação é livre? Por que que é significante? Por que que a análise começou? Por que que você está chamando isso de grande outro? Por que que você diagnosticou isso aqui de histeria? As razões possíveis e diz respeito ao que é mensurável. Ele entende como materialidade lógica, já que a gente não consegue fazer o exame de sangue e saber se a pessoa é obsessiva, psicótica, né? Não, a gente não consegue ter um teste, que é um questionário que a pessoa responda e a gente tem ali algo mais do campo da psicometria, ou a gente não tem como fazer uma necrópsia da pessoa, né? Uma coisa assim, abrir a pessoa toda para identificar algo nesse aspecto, ou uma ressonância magnética. Então, a materialidade discursiva da psicanálise seria de ordem lógica, ou seja, se estabelece no campo do discurso. Basicamente, em Lacan, é impossível que todo mundo que pratique a psicanálise lacaniana utilize-se do matema. Pode não utilizar a álgebra, aí eu deixo como facultativo, mas utiliza do matema como uma forma de estabelecer materialidade lógica, tanto no texto clínico como no texto teórico. Finalmente, o que era de se esperar, considerando que Lacan fala sobre ciência moderna em A Ciência e a Verdade, no seminário ainda sobre o saber do psicanalista, na aula de 1º de junho de 72, ele diz que o matema é uma forma de abordar um saber sobre a verdade. Então, a gente tem aí basicamente 3 termos: o matema, a episteme e a aletheia barradoxa, né? De como esses três termos, essas 3 operações tão antigas ainda insistem de alguma maneira em retornar e de como isso retorna na ciência moderna com o neoplatonismo, por exemplo. Quando Lacan nomeia de matema, a coisa começou a ser do interesse de seus seguidores, né? Então, em diferentes momentos, Lacan volta a abordar o termo matema e também os seus seguidores passam a se ocupar do assunto, né? De buscar sobre. É tanto que alguns, Miller, por exemplo, tem 2 volumes que
são dois volumes em espanhol. Em português pode estar em um único volume, que se chama Matemas, né? É um conjunto de conferências de Millers, nomeado de Matemas, que ele fala da psicose, da transferência, do passe, enfim, um monte de assuntos a partir que ele coloca esse título exatamente a partir dessa ideia de Matema como operação de ensino e assim sucessivamente. Lacan também sustenta a ideia de Matema como forma de ensinar em um discurso na Universidade de Milão, em 12 de maio de 1972. Para ele, nessa conferência, o Matema seria a melhor forma de ensinar alguma coisa, algum assunto, alguma ideia para alguém. E aí, no seminário 20, a gente, a gente consegue localizar também Lacan falando bastante do termo matema, principalmente articulando as fórmulas da sexuação e também aos discursos, né? São teorizações contemporâneas. O termo matema, os discursos entre 69 e 70, seminário 20 aqui, na aula de 8 de maio de 73, que ele diz o seguinte: agora eu estou usando a versão do Ricardo Rodrigues Ponte, que é uma versão que ele é uma edição que ele faz uma versão crítica. Ele compara todas as versões publicadas até então no Seminário 20, mas vocês encontram essa tradução, tá em espanhol, encontra essa versão no site La Cantera Freudiana. E está na aula de 8 de maio de 73, na página 11, que Lacan fala da seguinte maneira dos matemas, que aí entra uma característica fundamental, imprescindível e inegociável também para o que é matema. Ele diz o seguinte: esses signos que se chamam matemáticos, os matemas, unicamente, não é assim, por esse fato de que eles se transmitem integralmente. São maneiras de transmissão integral acerca de um saber. Não se sabe absolutamente o que querem dizer, mas se transmitem. De todo modo, não se transmitem mais do que com a ajuda da linguagem. E é isso que os constitui. Essa é a condição. O matema, ele é sem significado e ele demanda a linguagem. Ou seja, o matema, por ele estar inserido numa ordem discursiva, numa realidade de discurso ou em um simbolismo compartilhado, ele precisa da linguagem. Lacan vai um pouco além, diz que o matema só pode ser lido com la langue particular, né, com a língua particular, porque no fim das contas se trata de um conjunto de escritas que precisam da sua significação compartilhada. Dou um exemplo. Se vocês pegarem e abrirem agora o grafo do desejo. O que o grafo do desejo diz? Nada. E o que é o grafo do desejo? O grafo do desejo é uma organização da topologia de grafos com vetores, lugares, ou seja, uma articulação entre esses lugares, cheio de álgebra, não cheio de matemas. O grafo em si é o matema, né? Aí a gente pode pegar e fragmentar. Não, aqui é sobre o estado do espelho, aqui é o enunciado, aqui é a enunciação. Mas o grafo fragmentado não funciona, né? Tem que ser ele inteiro. Então, o grafo do desejo, se a gente olhar, não diz nada. Agora, se a gente quer falar de enunciado e enunciação, no lugar do outro, está o código no significado do outro, a mensagem, e isso é atravessado pela cadeia significante, ou seja, eu estou utilizando de uma linguagem particular. A gente pode pensar o lacanês, né? Eu preciso me utilizar dos termos lacanianos e de alguma compreensão no nível da definição dos conceitos de Lacan para poder ler o grafo.
ou mesmo com qualquer outra organização matêmica, como os quatro discursos. Que diabo quer dizer A minúsculo com S2 embaixo, com a seta levando para o S barrado e um S1 de baixo, que é o discurso analítico? Nada. Agora, a operação que isso escreve é que tem algum valor. Por isso que Lacan chama de a cifra como escrito que valora a verdade, né? A verdade aí como a verdade produzida como exercício de uma redução. A psicanálise produz verdades no sentido epistemológico da coisa, né? Que algumas pessoas brincam, não, quem é psicanalista não pode ser muito ortodoxo, mas a palavra ortodoxa significa opinião verdadeira, né? E a gente emite opiniões, verdades, considerações lógicas acerca de alguma coisa, né? A gente toma, às vezes, a verdade de doutrinário, né? Se você for na paróquia de fulano, você não pode vir na minha. Não é disso que se trata, né? É que a psicanálise produz verdades quando produz matema, no sentido de que produz lógicas específicas para o seu campo. Lacan, em uma conferência. Como os seguidores de Lacan se interessaram pelo tema, pelo assunto, a Escola Freudiana de Paris fez uma jornada chamada Jornada sobre o Matema, alguma coisa assim, em 1976. Foi organizada pela Solange Faladé, que inclusive tem uma conferência nessa jornada também e tal. Lacan dita uma conferência chamada Os Matemas da Psicanálise e ele traz uma ideia bastante interessante nesse contexto, que é que, com essas palavras, o matema não é bilíngue. O matema não é bilíngue exatamente porque ele é territorial, ele atende a uma linguagem específica. Por isso que os matemas da psicanálise, e aí a gente tem uma questão que muito provavelmente eu não consiga explicar uma guerra ou deputados da direita tapando a boca com o grafo do desejo. Por quê? Porque ele é territorial. O grafo do desejo, muito provavelmente, eu consiga explicar a condição de uma análise neurótica. E talvez funcione muito bem, né? Porque é um matema territorial, diz respeito a uma linguagem específica. Não é bilíngue pelo fato de que é, o idioma utilizado, vamos brincar com o termo, o idioma utilizado é o lacanês. Assim como o esquema do pente freudiano também não é bilíngue, é explicado com o arcabouço teórico-conceitual de Freud, né? E assim sucessivamente. E aí, a ideia é que a psicanálise como uma tema possa criar, segundo Lacan nessa conferência, um funcionamento algorítmico, ou seja, que funcione em um conjunto de coordenadas ou regras com a finalidade de criar um modelo. E pelo que eu saco aqui, Lacan não está falando da teoria dos modelos em matemática, mas como algoritmo mesmo, como um chat GPT da vida, né? Uma inteligência artificial, uma organização cibernética que automatiza algum produto a partir de determinadas coordenadas. De alguma maneira, eu acho que não surpreenderia Lacan a utilização do chat GPT, por exemplo. De alguma maneira, ele já estava flertando ali na combinatória do seminário sobre a carta roubada com esse tipo de coisa. Não sei se seria a coisa mais estranha. O que ele diz sobre a criação desse modelo é o seguinte, de que eles são utilizados pelo fato de que a língua só é efetiva quando passa ao escrito. Isso é o que inspirou meus matemas. Isso está no seminário de solução, que é o último, alguns meses antes de sua morte, 1980. Ele fala exatamente que
a necessidade de passar da língua para o escrito é o que inspirou os seus matemas. Ou seja, toda a construção matêmica, incluindo ou não álgebra, é, e alguns anos antes, em O Ator Dito, que eu não sei se é de 72 ou 73, eu não anotei aqui, mas é por aí, tá lá nos outros escritos. Ele fala que fazer matema é o que se faz com critérios menônicos. O que seria critério menônico? Ele se refere ao diálogo platônico do Mênon. Nesse diálogo, Sócrates demonstra que o conhecimento se dá a partir de reminiscências. Então, ele utiliza a duplicação do quadrado e dos triângulos e tal. Ele utiliza da geometria, né, um exemplo clássico que está no cenário 2, por exemplo, para demonstrar algo do campo do conhecimento. De fazer matema com critério menônico, ou seja, demonstrar um conhecimento a partir do conhecimento, da ciência, da operacionalização, da produção do saber, etc. Né? Que poderia, ele chama de critério menônico porque estava o exemplo está no diálogo do Mênon, mas a gente encontra em diversos momentos da obra platônica, em geral. Então, quando eu fico no começo de fazer álgebra, eu estou exatamente dando a álgebra como uma possibilidade de fazer matema, mas que, em realidade, o fazer matema seria a produção de conhecimento, compreensão ou ciência, utilização da cifra, a operação em geral de ensinar, a produção de um saber, abordar um saber sobre a verdade, entender que é territorial, que diz respeito a uma linguagem muito particular e que se trata de uma efetivação do escrito. É uma coisa para a gente pensar de que vários autores já fizeram isso. Novos matemas podem surgir, né? Outras ideias matêmicas podem aparecer no avanço do saber psicanalítico. A gente tem vários autores, né, do campo que já criaram outros elementos, né? Tem pessoas que estudam bastante a teoria dos nós e já criaram outros nós e outras tranças totalmente distintas das que Lacan produziu, outros discursos. Israel trabalhou isso recentemente, né? Israel, que outros discursos podem aparecer na medida em que outras demandas sociais vão aparecendo como necessidade de razão ali em determinado contexto cultural, histórico, etc. Né? Pode ser que em algum momento alguns matemas passem a ser inutilizáveis, né? Já não correspondam a determinados problemas, né? Acho que é importante a gente considerar que o matema, aí sim, ele não pode ser religioso, né? Como assim eu vou parar de usar o gráfico dele? Pode ser, meu amor, né? Pode ser que em algum momento isso não tenha mais alguma utilidade lógica para a gente, né? Me parece que ainda tem, me parece que ainda faz sentido, a gente lê, estuda, pesquisa, né? Pode ser que a gente faça o gráfico do gráfico, que a gente faça um andar a mais, né? Enfim, para onde é que a gente vai com isso? Mas é isso.